E se um submarino nuclear enfrentasse a frota romana? Imagine por um instante um cenário que desafia toda a lógica histórica. Uma colisão temporal onde eras distintas se chocam de forma brutal e unilateral. Estamos falando de um dos maiores impérios que o mundo já conheceu, a força inquestionável de Roma e sua frota naval, o pináculo da engenharia e estratégia marítima da antiguidade. Agora visualize contra essa muralha de madeira e músculos um espectro silencioso, uma maravilha da engenharia moderna, um submarino nuclear. Não qualquer submarino, mas um dos mais avançados predadores subaquáticos que a humanidade já concebeu. Qual seria o resultado? Uma luta? Não. Seria um massacre. Uma aniquilação tão completa que a própria ideia de batalha se desvaneceria na mente romana como um pesadelo ininteligível. Este não é um conto de heroísmo equilibrado, mas sim uma análise fria e calculada do que acontece quando milênios de evolução tecnológica se encontram em um único ponto no tempo. Preparem-se para desvendar o abismo entre o passado e o presente e testemunhar o que aconteceria se um submarino nuclear enfrentasse a imponente, mas desesperadamente indefesa frota romana. Para compreendermos a magnitude dessa disparidade, precisamos primeiro entender a força que Roma projetava sobre os mares. No auge de seu poder naval, particularmente durante as guerras púnicas, a frota romana era uma máquina de guerra impressionante. Não se tratava de meros barcos de pesca, mas de embarcações de guerra maciças, construídas para dominar. As quinquerremes, os carros-chefes da frota, eram navios de cerca de 45 metros de comprimento, impulsionados por centenas de remadores, capazes de transportar até 300 legionários. Seu objetivo principal não era a artilharia à distância, mas sim a aproximação, o impacto direto do rostro de bronze na proa e o subsequente embarque, transformando a batalha naval numa extensão da guerra terrestre. Centenas desses navios, talvez 200, 300 ou até mais em grandes confrontos como Cabo Ecnomo, formavam uma parede flutuante de madeira, vela e força humana. Sua estratégia era a massa, a coordenação de centenas de navios para encurralar e destruir o inimigo através do ramming ou da abordagem e combate corpo a corpo. Eles não tinham conhecimento de explosivos, de motores a vapor, nem mesmo de propulsão nuclear ou sonar. Seu mundo era dominado pelo vento, pelas correntes, pela força bruta dos remadores e pela visão limitada do horizonte. Sua maior ameaça vinha de outros navios semelhantes, de tempestades imprevisíveis ou de ataques de piratas. A tecnologia mais avançada que possuíam era o Corvus, uma ponte de abordagem com um esporão, que, embora engenhosa, era uma solução para a deficiência naval romana em combate de manobra contra os cartagineses. Eles eram vulneráveis a qualquer coisa que não pudessem ver, que não pudessem ouvir ou que não pudessem tocar. Sua frota, embora formidável para sua época, seria cega, surda e ineficaz contra um predador moderno. A ausência de qualquer capacidade de detecção subaquática, a inexistência de armas de longo alcance capazes de perfurar um casco moderno e a dependência total da visibilidade para a estratégia e o combate selariam seu destino. A frota romana era uma força de superfície e seu poder terminava onde a água começava a se aprofundar, um limite que seria sua própria ruína. Agora viramos nossa atenção para o outro lado da equação. Imagine um submarino nuclear de ataque da classe Virgínia, uma maravilha da engenharia militar do século XXI. Esta embarcação não depende de velas ou remadores. Ela é impulsionada por um reator nuclear, permitindo que permaneça submersa por meses a fio, com sua autonomia limitada pelos suprimentos para a tripulação. Seu casco hidrodinâmico, revestido com materiais anecoicos, a torna praticamente invisível ao sonar passivo mais primitivo e completamente indetectável por qualquer método que os romanos pudessem conceber. Estamos falando de uma máquina que opera em um reino totalmente diferente, o reino das profundezas escuras, onde a pressão esmagadora é seu domínio. O submarino Virginia-class tem uma velocidade superior a 25 nós, cerca de 46 km por hora submerso, o que o tornaria mais rápido do que qualquer quinquerreme na superfície, e muito mais ágil. Mas sua verdadeira força reside nos seus olhos e ouvidos, sistemas de sonar ativos e passivos de última geração. Estes sistemas podem detectar o menor ruído a dezenas ou até centenas de quilômetros de distância.
Para o submarino, a frota romana seria um concerto de ruídos: o bater dos remos, o ranger da madeira, o clamor humano, tudo amplificado e mapeado com precisão cirúrgica. E o que dizer de seu arsenal? Tubos de torpedos 533 mm, carregados com torpedos Mark 48 EDCAP. Estes torpedos são armas guiadas, capazes de trajear a mais de 50 nós, com uma ogiva explosiva de quase 300 quilos. Um único torpedo Mark 48 pode partir um navio de guerra moderno ao meio. Uma frota de madeira seria como atirar em papel. Além disso, muitos submarinos de ataque modernos também carregam mísseis de cruzeiro Tomahawk, que, embora talvez um exagero para navios individuais, demonstram a versatilidade e o poder devastador da plataforma. Este submarino não é um navio, é um ecossistema autônomo de destruição, operando em silêncio e com precisão letal, uma fortaleza invisível com a capacidade de um exército inteiro. Ele é o ápice da guerra naval secreta, um predador que não tem igual em seu ambiente e que redefine o conceito de superioridade bélica. O palco está montado, a frota romana avança, talvez em formação de batalha, talvez em trânsito, centenas de navios se espalhando pelo azul do Mediterrâneo, seus estandartes tremelando ao vento, o ritmo cadenciado dos remos ecoando sobre as águas. No entanto, muito antes que um único romano pudesse sequer sonhar com uma ameaça, o submarino já havia detectado a frota. A dezenas de quilômetros de distância, o sonar passivo do submarino captaria o imenso conjunto de sons: o chapinhar dos remos, o estalo das velas, as vozes e o movimento de milhares de homens. Para a tripulação do submarino, seria como ouvir uma orquestra inteira tocando em alto e bom som. Os operadores de sonar identificariam e classificariam cada fonte de ruído, traçando o tamanho, a velocidade e a direção de cada navio romano com uma precisão assombrosa. A frota romana estaria, para todos os efeitos práticos, completamente cega e surda à sua própria perdição. Eles não teriam como saber que um predador invisível e inaudível estava observando das profundezas. A tripulação do submarino, por outro lado, teria uma imagem tridimensional completa da formação romana, sabendo exatamente onde cada quinquerreme e trirreme se encontrava, quem era o carro-chefe, onde estavam os navios de transporte ou qualquer outra embarcação de valor. O comandante do submarino teria todo o tempo do mundo para formular um plano de ataque, sem qualquer pressão ou risco detectável. A única decisão seria como e quando iniciar a aniquilação, transformando a arte de guerra em uma simples equação de física e destruição. A capacidade de operar sem ser percebido é a maior arma do submarino, e contra uma frota que não possui contramedidas, nem mesmo o conceito de uma ameaça subaquática, essa capacidade se traduz em impunidade absoluta. A frota romana estaria essencialmente entregue, desarmada e sem esperança, antes mesmo que o primeiro torpedo fosse disparado. A superioridade de informação e stealth já teria decidido o confronto. Com a frota romana devidamente mapeada e categorizada, o submarino iniciaria sua aproximação final, mantendo-se em profundidade operacional, invisível e inaudível. O ataque seria metódico e implacável, uma demonstração fria e calculada de poder. Primeira onda. Os tubos de torpedo seriam carregados. Um submarino da classe Virginia pode disparar vários torpedos em rápida sucessão. O alvo inicial seriam os navios mais densamente povoados, as quinquerremes de comando, os navios com mais número de legionários, ou qualquer embarcação que parecesse ser um centro de controle ou transporte crítico. Cada torpedo Mark 48, guiado por sonar ativo e passivo, viajaria em alta velocidade em direção ao seu alvo. Quando um torpedo atingisse uma quinquerreme de madeira, o resultado seria catastrófico. A ogiva de quase 300 quilos de alto explosivo causaria uma explosão submarina massiva. A pressão da explosão não só faria um buraco gigantesco no casco, mas a onda de choque submarina se propagaria pela água e pela estrutura de madeira do navio, literalmente pulverizando-o de dentro para fora. Os remadores, os legionários, a própria estrutura do navio seriam desfeitos em uma fração de segundo. O navio não afundaria, ele se desintegraria em milhares de fragmentos, uma chuva de descorpos e borbos lançados ao ar e à água. Os navios romanos circundantes seriam atingidos por fragmentos e pela onda de choque secundária, causando pânico e danos menores, mas significativos. A reação romana seria de puro terror e incompreensão. Imagine a cena.
Um navio, no meio da frota, explode do nada, sem aviso, sem inimigo visível. O mar se agitaria, uma coluna de água e fumaça subiria aos céus, e o que antes era uma embarcação imponente se tornaria uma massa de destroços flutuantes. Os romanos não teriam explicação. Seria interpretado como um ato dos deuses, um monstro marinho invisível, ou a magia mais sombria. O caos se instalar. Ordens seriam gritadas, navios tentariam manobrar, mas para onde? Contra o quê? Não haveria alvo para suas catapultas, para seus arqueiros, para seus próprios navios. Seus corvos seriam inúteis, seus remadores, aterrorizados, perderiam a coordenação e o pânico se espalharia como uma praga. Segunda onda e subsequentes. O submarino, tendo disparado sua primeira salva, poderia recuar ligeiramente, recarregar tubos e então iniciar novas ondas de ataque. A frota romana, agora em completo desarranjo, seria um alvo ainda mais fácil. O submarino poderia circular em... E se um submarino nuclear enfrentasse a frota romana? Em torno da frota, atacando de diferentes ângulos, mantendo os romanos em constante estado de pânico e confusão. Não haveria contra-ataque possível. Os romanos não poderiam mergulhar, não poderiam detectar, não poderiam alcançar o submarino. Seus navios de madeira seriam mais frágeis que brinquedos infantis diante da força dos torpedos modernos. A cada explosão, a moral romana desmoronaria ainda mais. Os remadores, asfixiados pela fumaça ou esmagados pela pressão. Os legionários atirados ao mar sem inimigo para lutar. A frota se tornaria um cemitério flutuante. O submarino poderia, teoricamente, continuar atacando até que todos os navios fossem destruídos, ou a tripulação ficasse sem torpedos. Um cenário improvável, dada a letalidade de cada arma. Mesmo que os torpedos acabassem, a tripulação do submarino estaria segura, podendo se afastar em silêncio, deixando para trás apenas a memória de um terror inexplicável. A frota romana seria aniquilada de forma tão completa que a narrativa histórica registraria um evento inexplicável e divino, um capricho dos deuses ou o despertar de uma criatura abissal. A eficiência e a letalidade seriam absolutas. É claro que, para um cenário hipotético como este, é importante considerar todas as nuances, mesmo que insignificantes. Poderia haver alguma limitação para o submarino? Sim, algumas, mas nenhuma que alteraria o resultado final. A principal seria o número de torpedos. Um submarino da classe Virginia normalmente carrega cerca de 25 a 30 torpedos. Para uma frota de, digamos, 200 quinquerremes, isso significaria que nem todo navio poderia ser atingido por um torpedo individual. No entanto, lembrem-se da capacidade destrutiva de cada torpedo. A explosão de um Mark 48 não apenas pulverizaria o alvo direto, mas causaria danos significativos a navios próximos. A onda de choque submarina viajaria pela água, podendo rachar cascos, deslocar tábuas e, o mais importante, desmoralizar completamente as tripulações adjacentes. Além disso, o submarino poderia priorizar os navios de comando, os maiores e mais carregados de tropas, desorganizando a frota e causando o colapso da cadeia de comando. Outra consideração seria a profundidade da água. Se a frota romana estivesse operando em águas costeiras extremamente rasas, isso poderia limitar ligeiramente as manobras do submarino. No entanto, submarinos modernos são projetados para operar em uma variedade de profundidades, e mesmo em águas mais rasas, sua capacidade de permanecer invisível e lançar torpedos ainda seria avassaladora. A frota romana não tem nada que possa detectar um submarino, nem mesmo atacá-lo. As águas rasas seriam um desafio menor para o submarino do que a inexistência de qualquer defesa para os romanos. A única vantagem romana seria o seu número, mas essa vantagem se transforma em uma desvantagem quando cada navio é um alvo potencial e indefeso. A velocidade de recarga dos tubos de torpedo também é um fator, mas com 25 ou 30 torpedos iniciais, o dano massivo já estaria feito antes que qualquer preocupação com recarga se tornasse relevante. A verdade é que, mesmo com todas as suas limitações hipotéticas, o submarino operaria com impunidade total, uma sombra letal contra uma frota condenada. No rescaldo de tal confronto assimétrico, o que restaria da imponente frota romana? Pouco mais do que destroços flutuantes, corpos dispersos e a memória de um horror inexplicável. A marinha romana, a força que projetava o poder de um império, seria reduzida a nada em questão de horas, talvez minutos. A devastação não seria apenas material. O impacto psicológico sobre os sobreviventes e sobre o próprio império seria imensurável. Como explicar aos cidadãos de Roma que uma frota inteira foi aniquilada por um inimigo que ninguém viu, ninguém ouviu e ninguém poderia combater?
Seria um golpe na moral, na religião e na própria capacidade de Roma de entender e reagir ao mundo. A lenda de um monstro marinho ou de um cataclismo divino se espalharia, mas a verdade seria muito mais fria e tecnológica. Este cenário em si não é sobre quem venceria, mas sobre a chocante disparidade que milênios de avanço tecnológico podem criar. É um lembrete contundente de que em alguns confrontos, a lacuna tecnológica é tão vasta que a própria ideia de combate se torna absurda. Um submarino nuclear não luta contra uma frota romana, ele a executa. Não há táticas romanas que sequer arranhassem a superfície de um submarino moderno. Não há estratégia que pudesse mitigar a invisibilidade e o poder de fogo de um predador subaquático. A frota romana, para toda a sua glória e poder em sua era própria, seria apenas uma coleção de alvos lentos, barulhentos e indefesos, à mercê de uma força que operava além de sua compreensão mais selvagem. É a prova definitiva de que o tempo e a tecnologia são os maiores niveladores, ou neste caso, os maiores desequilibradores de todas as forças militares. A história não se repetiria. Ela seria reescrita com a tinta da superioridade tecnológica, deixando para trás apenas a aniquilação total e um mistério inexplicável para os anais da antiguidade. Se você ficou fascinado por essa análise de poder e colisão de eras, não deixe de se inscrever no canal para mais cenários que exploram os limites da guerra e da história. Deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Que outra batalha improvável você gostaria de ver analisada?